Olá pessoal, esse é o curso de Mecânica para Engenharia Metalúrgica da Universidade Federal do Ceará. Vamos resolver e comentar o exercício 224 do livro de Estática, que diz o seguinte: a força de 24 newtons está aplicada no ponto A do conjunto de suportes. Determine o momento dessa força em relação ao ponto O, tá? Então ele quer que a gente determine o momento dessa força F em relação ao ponto O, tá? A forma vetorial desse momento, tá? Então, a gente sabe que o momento de uma força com relação a um determinado ponto é igual a um vetor R, produto vetorial, o vetor F, onde esse vetor R é um vetor que localiza o ponto de aplicação da força com relação ao centro de rotação, em relação ao ponto O, tá? Localiza qualquer ponto de aplicação da força. A força é um vetor deslizante, então eu posso deslizar a força e aplicá-la em qualquer ponto ao longo da sua linha de atuação. Então eu vou escolher um ponto de aplicação que vai me dar o vetor R o mais simples possível. Um vetor R que tem o menor número de componentes e que eu possa determinar, né, o vetor, eu possa determinar quais são as coordenadas, né, do vetor R. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai escolher o vetor R, né, o vetor R OA, tá? Que localiza o ponto A com relação ao ponto O. Por quê? Porque esse vetor ROA está no plano YZ, então eu só tenho duas componentes, eu não tenho um componente X. E pelas dimensões do problema eu posso determinar, certo, os componentes do vetor ROA sem grandes problemas. Tá? E eu preciso escrever também o vetor F na sua forma vetorial. E para isso, então, eu vou precisar das componentes Fx e Fy, tá? O vetor F está no plano XY, então não tem componente Z. As suas componentes Fx e Fy para eu poder montar o vetor, tá? Então, o ROA, ele é simplesmente igual a, na direção Y, ele é igual a 0,36, que nós estamos vendo aqui, né? 36 milímetros, perdão, na direção Y, tá? Mais 18 milímetros na direção Z, tá? Então, eu já estou escrevendo aqui em metros, 0,036 vezes o vetor J, mais 0,018 vezes o vetor K em metros, tá? E a força F é Fx na direção I, mais Fy na direção J, tá? O Fx é F cosseno de 30 e o Fy é F seno de 30. E o Fx está no sentido negativo do x, né? Então ele está no sentido, na verdade, na direção menos i, tá? E o Fy está no sentido positivo do y, ele está na direção mais j, tá? Então, 24 cosseno de 30, 24 seno de 30 na direção menos i, na direção j. Isso me dá um vetor força igual a menos 21i mais 12j newtons, tá? E aí o momento dessa força com relação ao ponto O é esse produto vetorial, tá? Esse vetor, produto vetorial, o vetor F aqui. Aí a gente faz aquela distribuição, né? J, vetor I dá igual a menos K, J, vetor J dá zero, K, vetor I dá igual a J, mas tem um sinal negativo aqui, e K, vetor J dá igual a menos I, tá? Então, fazendo essa conta, a gente obtém esse vetor momento com as três componentes, uma em I, uma em J e uma em K, em newtons vezes metro, tá? Então, observe, vamos analisar aqui essa rotação. Observe que essa força F, com relação ao ponto O, ela provoca uma rotação, ou pelo menos uma tendência de rotação razoavelmente complexa, tá? Então, ela tem rotações em X, em Y e em Z, como está mostrado aqui na figura, né? As três rotações aqui, tá? Então, a rotação total é uma composição dessas três aqui. Então, vamos analisar a cada uma das componentes da rotação. No eixo, com relação ao eixo X, a gente tem uma rotação, né, um momento de 0,22 com sinal negativo, tá? Então, o momento com relação ao eixo X é um momento negativo, significa que essa rotação é no sentido horário. No eixo Y, também negativo, significa que é no sentido horário também. Já no eixo Z, o sinal de positivo significa que a rotação é no sentido anti-horário, tá? Então, essa força F, ela gera uma tendência de rotação do objeto todo em relação ao ponto O, certo?
que é no sentido horário com relação ao eixo X, que é no sentido horário com relação ao eixo Y, mas que é no sentido anti-horário com relação ao eixo Z. Tá? E a composição dessas três rotações é a tendência de rotação total dessa força com relação a esse ponto. Então a gente observa que se o objetivo é girar, né, esse objeto com relação ao eixo Z, tá? Essa força, além de fazer isso, ela está gerando dois momentos que são espúrios, né, que não servem para nada, que é o momento MY e o momento MX, que está só gerando tensão aqui, certo, no mecanismo. Tá bom? Então é isso e até a próxima.